Amém? Glória a Deus, que seja louvado. Fiquemos em pé. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 9. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, glorioso. Deus poderoso. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós nem podemos imaginar. Ele é onisciente, porque Ele vê e sabe de tudo. Mesmo que a gente não fale, Deus já sabe. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente peça, porque Deus é um Deus zeloso. Ele se preocupa conosco. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós estejamos sempre à procura dEle. Por isso estamos aqui, nosso Deus. Por isso estamos aqui, para te ouvir. Ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém? Atos 9. A conversão de Saulo. Amém? Aleluia. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Lhe disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa que é dar coisas contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e pondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheia do Espírito Santo. E logo me caiu dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Saulo, que era de Tarso, da cidade chamada Tarso. Muitos
Já ouviram falar de Saulo que se transformou em Paulo? Jesus mudou o seu nome. Saulo, ele tinha sede de vingança. Ele queria matar os cristãos, ele perseguia os cristãos. Ele matou muitos cristãos, prendia e fazia tudo que era mal. Só que aquilo que ele fazia, ele achava que ele estava certo. Ele tinha certeza que aquilo que ele fazia era para proteger as leis de Deus. Ele era zeloso com as coisas de Deus, mas não tinha entendimento. Eu também fui assim. Eu era zelosa com as coisas de Deus. Eu sempre amei Jesus, sempre amei Deus. E então, na minha ignorância, onde eu ia, onde eu frequentava, eu tinha certeza que era o lugar certo que eu estava. Mas, como eu não tinha entendimento, Deus abriu meus olhos e me resgatou, me tirou daquele lugar onde eu estava. Então Deus, Ele tem planos para todos que sejam salvos. Deus não vê prazer que o ímpio morra. Ele não vê prazer que o ímpio que faz mal, que rouba, mata. Deus não quer isso para o ser humano. Deus quer salvar. Por isso Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós naquela cruz, para que nos salvasse, nos libertasse do pecado que tínhamos. Então Jesus, Ele padeceu naquela cruz, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele foi morto. Mataram Jesus, só que Jesus morreu por mim, morreu por você, para que nós fôssemos salvos. Jesus sofreu como um homem, um ser humano. Jesus era o próprio Deus encarnado aqui na terra, junto de nós. Jesus andou no meio de nós. Ele pregou o Evangelho, Ele pregou as boas novas, e Ele escolheu pessoas para que o ajudassem a levar o nome do Senhor. Aqueles que estavam cativos, que estavam presos ao pecado, que estavam doentes, acamados. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou. Só que quando Ele morreu, logo depois de 3 dias Ele ressuscitou, e Ele está aqui no meio de nós. Nós adoramos um Deus vivo, não um Deus morto. Adoramos um Deus que está presente em todos os lugares. Então Paulo, que era Saulo, ele começou a perseguir os cristãos, aqueles que pregavam, que falavam de Jesus Cristo, porque ele achava que estava errado, que aquelas pessoas estavam falando contra Deus, estavam blasfemando contra Deus, porque eles não aceitaram que Jesus era o Messias. Ele não aceitava, então ele matava, ele não tinha dó. Então ele era um dos primeiros mártires, foi Estevão. Então eles faziam, incitavam as pessoas que matassem. Matou Estevão e depois pegaram aquela túnica dele e jogaram aos pés de Saulo. E Saulo estava ali querendo vingança, querendo a morte daqueles que seguiam a Jesus. Então o que ele fez? Ele foi atrás do
sumo sacerdote para que pegasse umas cartas, para que permitisse que ele matasse mais pessoas. Um sacerdote que permitiu isso, então o sacerdote que vai contra a palavra de Deus não é sacerdote. O sacerdote tinha que aconselhar, falar: não, não faça isso, não mate. A lei de Deus está dizendo para não matar. E ele estava ali querendo matar. E pessoas inocentes, pessoas que estavam certas, no caminho certo. E aí ele foi lá buscar uma permissão para que pudesse matar essas pessoas. E aí ele foi lá pedir para o sacerdote lá em Damasco. E ele queria acabar com aquela seita, tanto faz se era homem, mulher, criança, ele queria exterminar. Ele não via uma boa pessoa ali naquelas que estavam seguindo Jesus. Ele não via boa coisa. Ele era zeloso, ele era muito crudo, ele foi uma pessoa muito instruída. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele poderia ter sido um rabino. Então ele foi criado ali no meio dos sacerdotes. Então ele era uma pessoa estudada, falava 3 línguas. Então ele era uma pessoa assim de boa situação financeira. Só que ali no caso ele era judeu, mas era contra os que seguiam Jesus Cristo. Então ele queria dar um jeito de eliminar essas pessoas ali, queria calar a boca daqueles que professavam que Cristo Jesus era o Salvador. Tem gente que quer calar a nossa boca, quer fechar a nossa boca, quer proibir que a gente vá à casa de Deus, quer proibir que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente pregue a verdade. Só que ninguém impede. Ninguém pode impedir que você pregue, que você fale, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Não, eu não vou, eu não quero, aí Deus não obriga. Ninguém faz por obrigação. Deus não manda ninguém fazer por obrigação. Não é por força, não é por violência. É com amor, com carinho. É o Espírito Santo que toca, mas a pessoa também tem que querer. Então, no caso aqui, Paulo, ele queria vingança, ele queria matar. E a hora que ele estava indo a caminho de Damasco, subitamente uma luz apareceu ali. Apareceu uma luz tão forte, a glória de Deus apareceu naquele lugar. A glória de Deus se revelou para Saulo, aquele que estava perseguindo as pessoas para matar. Jesus apareceu para ele. Outros que estavam com ele também ouviram, só que não viram nada. Mas Saulo viu aquela luz, aquele esplendor de Deus, que a glória de Deus desça sobre você, mas que você veja essa glória de Deus na sua vida e receba a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí essa luz veio sobre ele, ele caiu, ele ficou ali no chão, ficou prostrado ali no chão, no pó. Deus não exalta soberbo. Deus derruba aquele que quer ser muito. Eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho dinheiro, porque eu ganho isso. Deus não se agrada disso. Deus não quer saber se é profeta, se é pastor, se é professor, se é médico, que tem bens, que tem posses. Deus não vê isso. Deus derruba o soberbo, ele põe lá no chão, porque não somos nada, nós somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos, não somos nada. Temos que ser humildes. Deus, ele escolhe
Qualquer um, ele pode escolher. Pode escolher o humilde, aquele que não tem letra, aquele que não sabe ler, como pode escolher um médico. Nesse caso aqui, Jesus tocou em Saulo. Amém. Graças a Deus. Ele estava perseguindo a quem não merecia. Ele estava perseguindo aquele que estava pregando o Evangelho, que estava falando de Jesus, que estava falando da ressurreição de Cristo Jesus. E Deus não se agradou disso. Aí o que aconteceu? O próprio Cristo Jesus apareceu para ele e colocou ele lá no lugar dele. Ele quis ser o maioral, porque eu conheço o sacerdote, porque eu tenho conhecimento, né, com outras pessoas aí, eu tenho influência. Então ele foi lá pedir essas cartas para que ele tivesse autorização, permissão para matar. Só que ele nem chegou, nem entrou em Damasco, ele chegou perto. Quando alguém quer fazer alguma coisa para você, Deus não deixa. Deus vai lá, bloqueia aquela pessoa, tira do caminho, não deixa fazer nada para você. Deus abate se precisar. Deus abate o ímpio. Ele tira o ímpio do seu caminho para que não te prejudique. Deus, Ele vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Deus colocou Jesus no caminho de Saulo. Ele abateu ali. Tirou aquela soberba, tirou todo aquele orgulho, toda aquela prepotência. Deus derrubou ele no chão, deixou ele cair. E aí, quando ele ouviu aquela voz, ele perguntou: quem é, Senhor? Então, Saulo ouviu aquela voz e perguntou: quem és tu, Senhor? Quando Deus fala com você, você responde. Você fala alguma coisa. Você permite que Deus fale ao teu coração. Ou você está com o coração fechado, não deixa Deus falar de nenhum, não quer saber. Você colocou um escudo na tua frente, não deixa chegar perto, não quer ouvir de jeito nenhum. Deus quer falar. Deus sempre quer falar conosco, mas a gente tem que se abrir, tem que estar com o coração aberto para ouvir. E aí, quando foi, Jesus respondeu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus perguntou para ele: por que me persegue? Saulo ficou espantado e falou assim: quem está falando? Quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você que pensa que está perseguindo alguém que vai pregar o Evangelho porque quer falar a palavra de Deus, você critica, você fala, não é nós que você está fazendo isso, você está fazendo ao próprio Jesus. É a Jesus que você está perseguindo, que você está pedindo que ele vá lá falar a palavra de Deus, que vai orar, pregar, curar em nome de Jesus. Saulo estava fazendo isso. Ele estava impedindo que a palavra de Cristo Jesus fosse divulgada. Ele estava pensando que estava certo, querendo eliminar os cristãos. E aí Jesus disse para ele: sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou de Jesus. Você que é convertido, que é batizado, que aceitou Jesus, Jesus é contigo, Deus é contigo, Ele vai te proteger. Aquele que for contra você vai ser contra Jesus também, porque nós somos protegidos, somos a menina dos olhos de Deus. Por isso que temos que estar firmes na igreja. Como você quer ser protegido se você some da igreja, não aparece, não vem mais, não ora, não congrega junto com os irmãos? Você está abandonando, se divorciando de Deus. Depois, quando começa a acontecer as coisas ruins, aí vai começar a
Você está firme com Deus? Você está firme na casa de Deus? Ou abandonou? Tem gente que tem enfermidades, que está doente e vai no médico, vai aqui, vai ali e não acha nada. Toma tantos remédios e não está adiantando, só está se intoxicando de remédio e não está valendo nada. Por quê? O problema é espiritual. A pessoa precisa pegar firme com Deus, estar firme na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos do alimento espiritual. Nós temos que ter. Sem Deus não somos nada. Quando você faz uma brasa, você tira uma brasa dali do meio, o que vai acontecer? Vai parar. Sozinho ali não vai acontecer nada. Se você colocar de novo ali, ela vai reacender. Nós somos a mesma coisa sem Deus. Unidos na casa de Deus, nós vamos estar protegidos, alimentados. Aí se você sai, não ouve a palavra de Deus, não ora, não está em comunhão com os irmãos, você começa a esfriar, chega uma hora que você morre. Você morre espiritualmente. Aí que acontece muitos que têm depressão, né? Que está desanimado. Por quê? Porque está faltando, tem um vazio na alma. Esse vazio que precisa ser preenchido com Cristo Jesus na sua vida. É só Jesus que vai preencher a sua vida e dar felicidade plena. Porque Jesus, ele vai te dar vida e vida em abundância. Então, quando Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coisas contra aguilhões. Então eles eram usados assim para os animais, né? Se ele não quisesse fazer alguma coisa, ficava aquele ferro pontudo ali nele, dependendo se ele não quisesse fazer, começava a machucar ele. Então Saulo estava fazendo isso para ele mesmo. Ele achava que ele estava fazendo bem, querendo matar as pessoas, mas ele estava fazendo para ele mesmo, ele estava se prejudicando. E aí foi que Jesus falou para ele, porque ele estava tremendo, ele estava com medo. E aí ele perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, na mesma hora, Saulo já se prontificou a seguir Jesus. Ele já falou: o que o Senhor quer que eu faça? Porque tem gente tão dura de coração que Jesus fala para fazer, fala para ir lá, para ouvir. Não, a pessoa fica ali, resistindo, não quer. Ela acha que está fazendo isso para quem? É o que Jesus falou, né? Dura coisa é dar coisas contra os aguilhões. Ele está fazendo para isso mesmo, não está fazendo para aquela pessoa ali, afrontando a pessoa. Ela está se prejudicando, ela está fazendo para ela mesma. De não querer receber a palavra, de não querer ouvir, de não querer se converter, não querer aceitar Jesus. Ela está fazendo para ela mesma. Ela mesma está se prejudicando. É a pessoa que, a mesma coisa, a pessoa que tem vício. Ela acha que na hora ele dá prazer, vai ficar ali, mas vai fazendo isso todo dia. Ela vai se prejudicando. A pessoa que fuma prejudica os pulmões, a pessoa que bebe prejudica o fígado e todo o resto do corpo. Ela vai se suicidando aos poucos, se matando aos poucos, porque ela mesma só bebe e fuma, né? Não se cuida, não vai para a casa de Deus, não ouve a palavra de Deus. Então a gente que não vem para a casa de Deus, não ouve a palavra de Deus, também estamos nos afastando de Deus. Chega uma hora que ela acha que não faz falta, não precisa. Só que lá na frente ela vai ver o quanto que ela foi prejudicada por isso. E aí Saulo perguntou: o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá
te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com eles, ficou espantado, porque ele ficava falando, ele ouviu a voz, ele ficava falando, os outros estavam ali do lado dele, e não pensou assim: ué, o que está acontecendo? Com quem que ele está falando? O que aconteceu? Será que ele caiu, bateu a cabeça? Ué, está falando sozinho, ele falando com quem? Então, ele, o próprio Saulo, ouviu Jesus. E ele já respondeu ao seu chamado. E aí ele ficou cego. Aquela luz era tão forte que cegou ele na hora. Aí ele não conseguia ver. Ele abriu os olhos, mas não via nada. Que aquela claridade ali prejudicou a visão. E aí ele precisou de alguém que pegasse na mão dele para levar até Damasco. Ele precisou ser levado por alguém. Então, às vezes, a pessoa quer ser tão assim, soberba, que não precisa de ninguém, que ele pode fazer sozinho, que ele é bom. Só que tem horas que ela cai. Se ela fica doente, ela não vai precisar de alguém, não vai ter que alguém ajudar, às vezes até dar banho. Tem gente que é assim, que é orgulhosa, sabe? Que é orgulhoso, acha que não vai precisar. Não preciso não. Só que na hora ali da doença mesmo, não vai precisar de quem? Não vai precisar daquele que às vezes humilhou, que desprezou. Infelizmente, acontece muito isso. E aí Saulo, que queria matar, estava com sede de vingança, para ver a morte dos cristãos, estava ali agora, como um gatinho, precisando que pegasse na mão ali, carregasse, para poder conduzir ele, porque ele não estava enxergando. E aí ele chegou no lugar, ficou lá, e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não viu ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E aí ele ficou ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ele ficou em jejum. Ele ficou ali 3 dias. Ele ficou 3 dias sem comer nada, sem beber. Então imagina o que passou na cabeça dele, tudo o que ele fez e o que estava no momento acontecendo com ele. Esse foi o momento de reflexão que ele teve, que ele caiu em si. E aí foi quando ele estava lá em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, que o Senhor falou com ele em visão, e falou para ele procurar Saulo. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então Saulo estava sem comer, sem beber e sem ver nada, não conseguia enxergar nada, mas estava orando. Amém. O que nós temos que fazer na hora ali da doença, na hora da dificuldade, na tribulação? Orar. Ele estava orando porque o problema era nos olhos, a deficiência dele era nos olhos, isso não impediu dele orar. Tem gente perfeito, que fala, que anda, tá bem de saúde, mas não ora. Não ora, tem preguiça de orar, fala que não sabe, que não dá tempo. Então a deficiência dele ali era a sua visão. Ele não conseguia ver nada, mas ele ficou orando. Ele orou a Deus. Provavelmente ele pediu perdão por tudo que ele fez. Ele reconheceu o pecado dele que ele tinha cometido, o erro que ele cometeu. Ele foi humilde. Ele se humilhou. Ele reconheceu que ele estava errado. E Deus ouviu a sua voz. Deus ouve, Deus te ouve. Basta você orar, pedir para Deus. Você tem que pedir com humildade, com amor. Deus não é
uma pessoa que pode fazer todas as suas vontades. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Você tem que pedir, mas só será dado se Deus quiser, se Deus permitir, Ele vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. É Deus da nossa vida. E aí ele estava orando. Foi o que Jesus falou para Ananias: vai lá, deu até o endereço, vai na casa de Judas, na rua direita. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai, Ele sabe onde você está, onde você se encontra no momento. Ele te conhece. Ele conhece a situação que você está, Ele conhece onde você está, o que você está fazendo. Deus vê, Deus está vendo, e Ele vai mandar alguém para te socorrer. Ele avisou, Ele falou para Ananias: vai lá na rua direita, na casa de Judas, porque Saulo está lá. Ele está orando. Só que Ananias ficou com medo. Falou: Senhor, você vai pedir para a gente ir lá? Ele está à procura de nós para nos matar. O Senhor quer que a gente vá lá atrás dele? Ele questionou, porque ele era famoso. O Saulo, que matava todos, era considerado um monstro pelas atitudes dele. E aí Jesus fala para Ananias procurar Saulo. Ananias falou assim: nossa, mas o Senhor quer que eu vá lá? E aí Jesus disse: vai, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão. Então o próprio Jesus também apareceu em visão para Paulo, mostrando que um homem entrava lá e ia curar ele. Então Jesus apareceu para Saulo. Ele também pode aparecer para a gente, ele pode falar com a gente. É só a gente se abrir, querer falar com Jesus, conversar. Jesus é nosso amigo. Não somos apenas servos. Nós nos tornamos amigos de Jesus. Jesus está ali aberto a nos ouvir, nos escutar, nos ajudar, nos socorrer. Só Jesus é a nossa fortaleza, a nossa rocha. É nele que nós temos que nos firmar. E aí ele disse, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Os santos são aqueles que são separados para Deus, aquele que é crente, aquele que aceitou Jesus, que é batizado. Esses são santos, são separados para Deus. E aí Ananias falou que Saulo estava atrás dos santos de Deus para matá-los. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E aí Ananias estava falando para Jesus, porque Saulo, ele tinha poder de matar. E quando ele pegava essas pessoas, ele fazia as pessoas blasfemarem, falarem contra Jesus, negar a fé. E muitos não faziam isso, eles preferiam morrer, eles preferiam ser torturados a negar a Jesus. Então eles foram firmes e conseguiram ficar firmes. Então tem muitos aí que não estão firmes. Uma tribulação que está passando, um problema que está passando, já abandona a casa de Deus, abandona Deus, não fica ali firme, porque não está firmado na rocha. Está como aquela casa que foi construída na areia, a chuva veio e derrubou. Então a pessoa está na areia, ela não está na rocha. Quando é construída a casa na rocha, que quando chove ela fica firme, ela não cai, porque ela está firme. A nossa rocha é Cristo Jesus. Se você se solta dela, você vai afundar, vai se prejudicar, vai
piorar as coisas, mais do que elas já estão. E aí, Jesus disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Às vezes, para alguém você não é nada. Às vezes para alguém você não vale nada, você não presta, mas para Deus você vale sim. Você vale muito. Você vale todo o sangue de Jesus derramado lá naquela cruz. Você é muito valioso para Deus. Jesus te ama. Você é a menina dos olhos de Deus. Jesus te ama. Ele quer você firme. Então se a gente se preocupa, se a gente fala, está pregando, é porque a gente ama, é porque a gente quer bem, a gente quer a salvação dela. A gente não quer que ela se perca. O filho nosso, quando a gente está criando, a gente não cria ali no caminho certo. Não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque quando crescer, você quer que ele esteja bem. É a mesma coisa Deus conosco. Ele quer te salvar. Ele quer te curar, te libertar do pecado, do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence a Satanás. Você quer fazer parte do mundo, fazer parte dos que estão com Cristo Jesus? Você que tem que escolher. A porta tem duas, a estreita e a larga. A larga leva lá para o mundão, para fazer tudo o que você quiser. Só que também leva para o abismo, leva para o inferno, para o fogo eterno. Agora a porta estreita é difícil de entrar, às vezes, né? Você raspa, se machuca, está ali, a estrada estreita, tortuosa, mas leva para a glória de Deus. Um dia isso aqui vai acabar. O corpo acaba, mas a nossa alma volta para Deus. Aí você tem que ver que caminho que você está seguindo. O caminho que vai levar para o inferno ou para Deus, para a glória de Deus. Deus não obriga ninguém. A pessoa que tem que aceitar. É o livre-arbítrio. É isso que ele fala. Você tem livre escolha. Você pode escolher. Agora depende do que você quer fazer. Só que se depois der errado, não pode culpar Deus, né? E aí ele disse que vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus mostrou para ele o quanto ele iria padecer. Não seria fácil. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. O que ele fez de mal para as pessoas, depois queriam fazer mal a ele. Ele quis matar. Agora, depois disso, já inverteu. Aí outros que queriam matá-lo. O próprio Jesus disse para ele que ele haveria de sofrer por causa do nome de Cristo Jesus. É que acontece com muitos que servem a Jesus, servem a Cristo Jesus. Não está sendo fácil. A peleja é difícil. Vem a luta, vem fome, sede, perseguição. Mas tudo isso é permissão de Deus, porque você é o vaso escolhido para a obra dele. Você é escolhido de Deus. Ele te escolheu desde lá no ventre. Antes mesmo de você nascer, ele já sabia que você existiria. Tudo isso é necessário para que a glória de Deus seja revelada. E aí, quando Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quando você procura Deus, quando você tem um coração cheio de amor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas para você receber o Espírito Santo de Deus, você
tem que se abrir. O que ele fez ali? Saulo ficou ali 3 dias orando, meditando, pedindo perdão. Ficou orando ali, sem ver, sem comer, sem beber, ali. Mas Jesus enviou alguém para que ele voltasse ali. Glória a Deus. Jesus impôs as mãos através de Ananias, impôs as mãos dele, e ele voltou a ver. Caiu nos seus olhos como que escamas, e ele voltou a enxergar. Glória a Deus. Tudo isso aconteceu para que ele visse a glória de Cristo Jesus na vida dele. E Jesus depois usou esse mesmo Saulo que se transformou em um Paulo para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Ele depois, e logo que lhe caíram dos olhos como umas escamas, ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Acho que é uma das conversões mais rápidas que a gente conhece, porque ele perseguia, matava aqueles que pregavam a palavra de Cristo, o Evangelho. Aí Jesus apareceu para ele, ele já caiu. Aquela soberba que ele tinha caído, ficou caído no chão ali, literalmente no pó. Jesus falou para ele: por que me persegues? Por que está contra mim? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele disse: o que o Senhor quer que eu faça? A gente tem que pedir para Jesus o que o Senhor quer que eu faça. E quando Jesus mandar, você tem que fazer, tem que obedecer, tem que fazer. O que Saulo ali fez? Ele obedeceu, ele ficou ali esperando. Aí Jesus mandou alguém lá para curar, tirou aquela cegueira dele, ele se levantou e se batizou. Ele aceitou Jesus ali, ele reconheceu Jesus que morreu por nós naquela cruz. E ele foi batizado, ele aceitou. Então tem tanta gente que fica perguntando: eu vou esperar, será que vai dar tempo? A gente não sabe. A gente não sabe se dá tempo, se a gente vai morrer daqui a pouco, amanhã, ninguém sabe. Uma certeza que nós temos, que Jesus, quando subiu aos céus, disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, além de crer, você tem que se batizar. Se você não batizar, não vai ser salvo. Você ser apenas bonzinho: eu sou bonzinho, eu ajudo um, ajudo o outro, eu não mato, não roubo. Não, isso Deus não vai ver. Ele quer que você aceite Jesus e seja batizado. E vá para a casa de Deus para ouvir a palavra genuína, a palavra verdadeira, aquela que é pregada mesmo ali na época de Paulo, na época de Jesus. Foi ali que começou a se formar a igreja de Cristo, ali que começou a divulgar o que Jesus fez. Eles tentaram de todas as formas acabar, que não falasse mais, que Jesus não era nada disso, mas quando Deus quer, ninguém impede. Coisa linda. Amém. Quando Deus quer que vá, você tem que ir. Nossa, mas como que eu vou? O que eu vou fazer? Vá. É Deus que vai fazer. Ele vai te usar para você fazer. Não importa como, mas é Deus que vai fazer. O Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez maravilhas antigamente, Ele ainda continua fazendo. Essa palavra aqui não é antiga, ela é atual. Ela vai, ela muda? Não, é a mesma. É a mesma, ela continua. Você vai embora, mas a palavra continua. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. A palavra de Deus não vai passar, ela vai continuar. Então nós temos que
realmente o que Deus quer de nós. Glória a Deus. E Paulo, ele andou em vários lugares, né? Foi para a Arábia, para Roma, Tessalônica, Corinto, Espanha. Então ele foi andando, pregando a palavra. E como ele sofreu ameaça de morte, foi apedrejado, naufrágio, pegava o navio afundava, foi até picado por cobra, mas Deus não deixou ele morrer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quando Deus é contigo, vão tentar, vão perseguir, vão te difamar, vão querer falar mal de você, só que Deus é contigo, Ele não deixa que nada te abale, porque Ele te protege. E aí Paulo ficou ali, né, foi preso várias vezes, lá na própria cadeia ele converteu os que estavam ali também, ele pregava. Então todo lugar que Deus levava ele pregava, na cadeia, nos lugares, nas cidades, no navio, em todos os lugares. Ele não perdia o medo, ele não teve medo de morrer por isso. Ele fez. E as cartas que ele pegava com autorização, permissão para matar, no final foi ele que escreveu 13 cartas para todos se converterem. Olha só o que virou, né? As cartas que ele pegava para acusar as pessoas e matar, agora era ele que escrevia as cartas às outras pessoas das outras cidades, orientando o que teria que fazer, né? Com isso também deve ter sido formada várias igrejas que ele ajudava. E ele não se considerava um apóstolo de Cristo. Ele não se considerava. Porque os 12 que foram escolhidos por Jesus, ele, no caso, foi servir a Jesus depois da morte dele. Então ele não se considerava. Então quando ele chegava em algum lugar para conversar, para falar com os discípulos, então ele ficava ali, só na retaguarda. Não era ele que queria mandar, que queria fazer. Ele era humilde, ele era uma pessoa, ele mudou totalmente. Quando Deus quer uma pessoa, Ele não vai tirar a essência dela, mas Ele vai mudar. Com certeza Ele vai mudar, muda para melhor. Tem gente que fala que eu mudei, que eu estou diferente, porque eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Quando a gente tem Cristo, quando temos Jesus em nossas vidas, a gente muda. A gente tem que saber que tem coisas que a gente faz que é errado. Então quando a gente está no mundo, a gente faz coisas pensando que é certo e não é. Então a gente não quer mais frequentar certos lugares. Por quê? Porque aquilo lá não tem sentido. Para quê? Não dá vontade. Porque a minha vontade é adorar. Eu sou uma adoradora. Eu quero estar nos atos do Senhor. Eu quero estar adorando ao nosso Deus em todo tempo, em todo lugar. Não importa se eu fico falando sempre em Deus. Deus é minha vida. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Graças a Deus, né? Que a pastora falou: será que você agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Você já pensou? Teve gente, quando teve Covid e acabou influenciando, né? Pegamos pulmões. É horrível, a pessoa com falta de ar. A pessoa quer respirar, você vai, parece que se puxa, não vai. Aí ela precisa pôr oxigênio. Infelizmente tem gente que acabou morrendo. Então Deus é o nosso ar que respiramos. Sem Ele não somos nada. Quando Deus nos fez, Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Ele soprou o quê? O fôlego em nossas narinas. Nós recebemos o fôlego do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. O nosso corpo é o templo de Deus. Nós temos que cuidar dele, sim, porque pertence a Deus. Vai, corpo é meu, que eu faço o que eu quero. Não, não é seu. Você não faz o que você quer. É para Deus. É para a honra e glória de Deus que você tem que cuidar desse corpo. É para Ele. Então o que você tem que fazer? Orar, servir
procurar a Deus sempre que for possível. Eu amo cada vez mais. Amo cada vez mais Jesus, ouvindo a palavra, estudando. A gente tem tantas coisas para falar sobre o apóstolo Paulo que daria muitos e muitos dias. Mas graças a Deus a gente está aqui para poder ouvir. Deus está dando oportunidade. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Aproveite enquanto há tempo. Ouça. Porque o nosso tempo está em contagem regressiva. A gente não sabe quando, nem como. Mas Deus sabe. Por isso Ele está nos dando essa oportunidade de estar aqui. Amém? Glória a Deus, seja louvado. Fiquemos em pé. Aleluia.